Fala galera, pode chamar na área, estamos novamente, 2025 estamos voltando e voltando com tudo, viu? Inclusive tem logo novo, não mostra agora não que não vai mostrar o convidado, daqui a pouco você vê a logo nova aí. Mas galera, antes de falar aqui, episódio 12 no ar, indo pro ar, pro episódio 12 acontecer, queria agradecer a parceria do Estúdio 24 Frames, meu amigo Isaac Anderson, produção, ele não tem nome não, né, gente? É produção, obrigado. Não seria capaz, vocês estão vendo umas imagens bonitas do estúdio aí que ele vai colocar, se vira pra colocar na edição e produção, vai colocar umas imagens pra vocês aí. Então se você quer criar conteúdo de qualidade, um podcast, conteúdo de valor, vem aqui pro 24 Frames, beleza? E agora sem mais delongas, deixa eu abrir aqui por causa que o homem tem um currículo de super saiyajin, formado em teologia, pós-graduado em terapia familiar, mestre em educação. Tá vendo aí? Tu não fez a quinta série, produção. Mestre em educação e atualmente como aluno convidado do doutorado em ciência da educação dinâmica, social, pós-moderna e religiosidade pela... Aí ficou difícil agora. Pela First University. Ele vai falar melhor pra vocês porque eu não sou bilíngue, gente. Pai de 3 filhos, esposo da professora Gilmara, minha amiga, casca de bala da minha esposa, meu amigo, pastor Moisés Soares. Seja bem-vindo ao Pode Chamar, meu irmão. Grande façanha. Pode chamar. Chama o façanha. Chamei, ele veio. Que alegria, cara, estar aqui. Uma satisfação imensa. A gente sonhava com esse momento, né? Pra falar a verdade, esse podcast já aconteceu, mas não foi gravado, viu, gente? Foi em off, Foi em off, e hoje a gente tá gravando. É uma alegria muito grande estar aqui. Gratidão a Deus e também a parceria, né? Sim. Não apenas do Chamo Façanha, mas também do 24. Estúdio 24 Frames. 24 Frames. 24 Frames. Espaço absurdo aqui de bonita, qualidade, muito bom. O espaço, acho que tem de tudo para o que a gente projeta. Precisa para um podcast de qualidade. Então é muito legal estar aqui contigo, viu, nessa tarde. Pastor, vamos começar, né? Isaac, hoje eu fiz a média contigo, viu? Caraca, hein? Hoje eu fiz a média, mas vamos lá, pastor. É muito bom te ter aqui. A gente trocou ideia aquele dia, foi muito bacana. E a gente saiu daquele dia falando assim, a gente precisa marcar uma data pra gente gravar essa conversa. Porque foi uma conversa que fluiu muito boa. A gente foi ali pra conversar meia hora e acabamos se prolongando muito. Um podcast, na verdade. Acabou sendo um podcast de fato ali. Porque a gente trocou muita ideia, conversamos muito. E isso é muito legal. A gente vem pra cá pra gravar, como eu falei, antes de começar. É uma conversa. E aconteceu, acho que de uma forma muito natural, principalmente para esse encontro agora, de registro para a eternidade, que fica aí para as nossas gerações futuras, filhos, netos e outras pessoas que vão poder também curtir um pouco dessa nossa parceria, né? Sim, com toda certeza. Surgiu a partir de uma curiosidade, aí a gente foi falar sobre produto, conceito, linha editorial, e aí você viu que as ciências se comunicam, né? Exatamente. Humanas, exatas, elas a tecnologia, né? elas têm esse diálogo e aí a gente está por aqui, né? Pastor, antes de a gente ir mesmo aqui para os fatos, para as perguntas, conta um pouquinho quem é o Moisés Soares. Cara, vamos lá, quem é o Moisés, né? Eu sou nato de Brasília, eu nasci em Brasília, só nasci, né? Meus pais estavam ali, nós passamos, eu acho que pós-nascimento, 2 anos e retornamos para Paraíba. Eu sou filho de paraibanos. Sim. Minha mãe, um beijo. Nazaré, uma guerreira. E meu pai, José Pedro, são paraibanos, né? Do Brejo e podemos dizer da região da Borborema, na Paraíba. Nós voltamos para Paraíba. Sim. E na Paraíba eu me criei, não é? Ouvindo verso com prosa, né? Tareco e Mariola, né? E sou de uma família de 6 irmãos. Sou desde nascimento, né? De adolescência, juventude, filho de igreja, né? Sim. Sou apaixonado por esportes. Joga bola bem, viu? Gosto de corrida, brinco futebol.
torço pelo Botafogo da Paraíba. Ninguém merece, né, cara? Meu vice da Copa do da Paraíba. Então, é isso. Sou pai, né? Como você falou, 3 filhos. Um beijão para a filha mais velha, Nayeli. Terminou agora, recentemente, a odontologia. Um beijão, filha, papai te ama. Aí vem aí a escadinha, né? Nathalie e Miguel, ainda estudando, estão ainda no primeiro ensino. Então, um abraço para os meus filhos também, um beijão, papai ama você, Nathalie e Miguel também. E a Gilmara, né? A esposa, professora, pedagoga, pernambucana lá em casa é na peixeira, né? Quem manda ela é na peixeira. Diz que o paraibano a mulher pernambucana é na peixeira, resolve tudo na peixeira. Então, um beijão para minha esposa, professora Gilmara, te amo também. E é isso, eu sou um cara apaixonado pela área de humanas, né? Que até o que eu faço eu exerço hoje. Sim. Mesmo sendo ainda tenho essa, né? Sou contador aposentado, né? Sou formado na área de contabilidade. Sou contador aposentado, é ótimo, né? Cara, eu sou apaixonado por números, né? Acho que os meus filhos, eles terminam ali na aula de matemática em casa de reforço, sou eu, né? Porém, foi uma experiência vivida que fica como referência, a gente usa no dia a dia. Fica na memória. Na memória, mas não exerce a função. Isso é um pouquinho da minha história, viu? Sou pastor, né? Atuo atualmente como pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Amo o que faço e é um privilégio. É um pouquinho assim, eu acho que é um resumo, né? É um pouquinho do resumo aí, é um resumo do resumo. É um supra-sumo do resumo, né? Porque realmente é uma caminhada, né? Uma história. Eu queria só abrir um parênteses aqui para falar dos seus filhos, dos 2 que eu tenho mais contato. A mais velha realmente estava no internato, eu não tive tanto contato, mas os 2, cara, eu fico assim, eu converso muito com a Dani sobre isso. Eu digo que, gente, é incrível a educação dos 2. Eles vêm eu e a Dani, tio, vem abraçar, falar com a gente. E é encantador, sabe? São crianças que elas cativam a gente. São meninos diferenciados, né? Exatamente. Puxaram a beleza da mãe e tem a característica do pai. Não sei como que é essa. A fisionomia é do pai, mas a beleza é da mãe. Ei, produção, os 3 é uma Xerox, cara. É uma Xerox. É incrível. Parecem comigo, incrível. Mas a beleza é da mãe. Exatamente. E o pequeno, uma vez, ele tava tocando flauta. Na escola e tal. E o Gilmar, tu vendo esse menino por quanto? Sai pra lá! Sabe a que eu associo isso daí? Filho não tem bula. Sim. Né? Não tem aquela receita de padaria. Não tem uma fórmula X mais Y. Não tem. Filho não é exatas, né? Área de humanas. E às vezes o que dá certo comigo não vai dar certo contigo, enfim. Mas eu associo muito o diferencial dos meus filhos, primeiro a Deus. Sim. O autor, o arquiteto do universo, o design inteligente para alguns. Eu associo a Deus, a bondade dele. Sim. Mas a presença na primeira infância dos meus filhos em tempo integral pela genitora, pela mãe deles. Sim. Essa primeira infância não foi compartilhada, não foi terceirizada, ela foi vivenciada 100% pela genitora, pela mãe, né? E esse maternar é indispensável. É fundamental, né? E faz muito sentido, porque tem aquela máxima, né, que o filho tem que amamentar por um período, né, que o leite saudável, o leite materno e tal, e a educação materna é de um diferencial. Eu estou falando isso porque existe históricos e Sim. Quando se faz esse corte temporário ou momentâneo, por N questões, sim, trabalho, viagem, famílias mosaico, que é famílias compostas de diversos personagens, e dá uma quebra, não sabe, na educação façanha, e isso pode contribuir de maneira negativa. Então eu associo isso porque é muito bom. Tem um ditado nordestino, eu sou apaixonado por ditado nordestino,
que diz que quem fala bem de um filho, né, adoça a boca do pai, né? Então, ao fazer o registro de uma positividade encontrada dos meus filhos, a gente não está trazendo um mérito para a gente sim. Como formador, né? Mas a gratidão a Deus. E aí a gente faz esses recortes, a gente chega... Nós tivemos um professor na faculdade, Dr. Joaquim, e ele tinha 5 filhos. E até os 12 anos, os meninos foram educados pela mãe, não com contato zero de colégio. Caramba, até os 12 anos? Até os 12 anos. Um negócio muito, assim, muito utópico pra gente e tal. E uma vez na sala de aula ele falou que a eternidade, o tempo, o futuro, iria dizer se valeu a pena ou não você terceirizar a primeira infância dos filhos. Então, aí talvez aí vem a parte do currículo, na área de educação, né? Essa questão lá em casa também, a Dani, ela esteve com a Eloá até os 3, 4 anos ali, foi quando ela começou a exercer a profissão de pedagoga. Inclusive, amor, beijo, Eloá, tamo junto. E o senhor falando assim, eu olho para trás, a gente faz um retrospecto, Eloá é mais novo, tem 8 anos ainda, mas a gente faz um retrospecto que a gente conseguiu nessa primeira infância estar presente. E eu acho assim, é um alicerce, né? Querendo ou não, é um alicerce do ser humano ali. Sim, sim. E eu vejo hoje, por onde a gente anda e tudo, a gente vê eu vou dizer que é comum, não é normal, mas é comum hoje da correria das famílias, de ter um emprego melhor, de dar mais tempo e terceirizar realmente essa parte da infância dos filhos. Eu acho. E aí, como o pastor falou, o tempo dirá, né? O tempo vai dizer se valeu a pena ou não, né? Tal. Claro que isso daí, repito, pode ser diferente. Muda-se o curso. O ser humano ele não é primata, né? O ser humano ele tem um poder de ressignificar incrivelmente, né? Assim, o ser humano não nasce cadeira, né? Ele cria cadeira, então ele pode se reinventar, né? Sair da base para o sucesso em frações de segundos, como pode voltar de lá para cá também em frações de segundos. Porém, ao identificar isso, vem a psicopedagogia, psicologia, uma série de coisas assim, olha, houve uma falha lá atrás, eu consigo corrigir, há possibilidade de corrigir, se você identificar ali alguma questão do percurso, né? Com certeza. Bom, pastor, primeira pergunta da tarde, jogo do milhão. Pastor, a educação e a fé, elas caminham juntas, beleza? Como você enxerga hoje essa relação entre ensino dos valores cristãos dentro do contexto educacional? Pois é. Essa é uma pergunta difícil, pergunta, ela dá um primeiro capítulo de uma dissertação, viu? Talvez hoje à tarde eu só tenha outros. Esse episódio seja só essa pergunta. Quando eu estive na banca de defesa do meu projeto de pesquisa, nós tínhamos lá alguns professores, inclusive estava lá o doutor Pedro Ramon. Doutor Pedro Ramon, um abraço, uma sumidade. E ele ouviu a apresentação, né, do meu projeto de pesquisa e no meio da minha fala ele interrompeu e disse assim, olha, eu sou avesso à religião. E eu estava ali, né, acuado, tenso, apresentando ali, esperando a nota de aprovação. Eu olhei para o professor e disse, eu concordo com o senhor, professor. E continuei minha apresentação. E no final da minha apresentação, ele pediu novamente a palavra. Ele disse, olha, eu fiz aquela consideração no início e eu vou justificar porque tal. Por que eu falei? E ele fez a explicação e aí finalizou dizendo assim, mas eu não tenho dúvidas de que a religião ela ainda é uma ferramenta indispensável e poderosa para lapidar o diamante chamado ser humano. Então, essa conexão, não sabe, Façanha, entre fé e educação, ela não deveria existir apenas no ensino confessional. Há uma conexão.
Porque você vai caminhar aí pelo saber, né? Sabedoria, você vai trabalhar a comunicação, você vai trabalhar o que na pedagogia chama de formação integral. Talvez para um palestrante motivacional ele vai falar mente, corpo e espírito, né? Alma, tal, enfim. Então eu acredito nessa conexão. Eu acredito na conexão. Ela é indispensável. Respeitando culturas, etnias, eu acho que respeitando crenças. A gente vive em um país laico, pelo menos está escrito no texto, né? Se de fato aplicado é outra história. A gente tem que tendo esses limites aí, mas poder nessa liberdade levantar a bandeira e dizer assim, olha, há sim uma conexão entre fé e educação, e não sei se como base, mas essa interconexão ela existe, porque envolve não apenas sabedoria e conhecimento, como também ela vai para além. Tanto que é um slogan, né? Educação cristã é para além, né? Educação adventista é dentro da plataforma que nós trabalhamos, sim. É para além, né? Além de quê? Além da sala de aula, para além da vida, porque trabalha valores, conceitos, aquilo que você falou do Miguel, né? Da Nathalie, do abraço, do cativar, né? Do carinho ali, né? E na minha pesquisa de campo, eu fiz entrevistas com professores e com alunos, né, docentes e discentes de 2 escolas de ensino confessional, e isso se destaca. Não é? Eles não citam ali o texto da religião, mas eles citam os valores para a vida, amor, respeito, a comunicação. Nessas áreas, acho que essa comunicação não pode ser... Não dá para abrir mão. E isso, cara, segue, e algumas instituições, mesmo não sendo confessionais, elas já puxam esse nicho. Sim. A gente teve 2 slogans da educação adventista que na minha mente pegam muito, que é educando além do ensino, que eu acho assim que é algo genial, e aí eu não sei se foi da rede ou se foi local, que era educando o cidadão para o céu, que eu acho muito forte. Porque na escola confessional a gente vai mostrar muitos valores. A minha filha, Eloá, quando estava na Infantil 5, eu fiz um pacto com Deus que no primeiro ano ela ia para o colégio adventista. E era um ano que eu tava quebrado de grana. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: quando Ele chama, Ele paga a conta. E eu tava trabalhando no Jornal O Povo. Pastor, e alguma coisa me dizer pra eu não continuar. Alguma coisa me dizer pra eu sair dali. Meu coração apertado, a gente ia renovar contrato. E se eu perdesse o dinheiro dali, talvez as coisas apertassem mais em casa. E eu comecei a orar pra Deus e pedir: Deus, me mostra o que é que eu preciso fazer. Me mostra pra onde eu tenho que ir. E eu ia renovar o contrato, tava indo assinar contrato e meu nome tava errado no contrato. Nossa. E minha mãe falou uma coisa pra mim que era assim, ó: valorize uma coisa, seu nome. Você tem seu nome. Se seu nome for importante, é o seu nome. Se você queimar o seu nome, é o seu nome. E eu voltei, me deixaram numa salinha pra eu ler o contrato e assim, eu voltei: moça, meu nome tá errado aqui. Isso é 2021. Recente. Meu nome tá errado aqui. E ela falou assim: Bruno, desculpa. Façanha, faz assim, tu pode vir amanhã, porque a equipe de advogados foi para uma audiência e não vão estar aqui agora. Você pode vir amanhã aqui pra gente ajeitar? Eu disse: posso, tranquilo. Isso com o coração apertado. E eu tava ali na Guanambi, pertinho do colégio adventista ali. E eu pensei assim: cara, eu vou ligar pro Eduardo. Professor Eduardo, Pedro, diretor do colégio adventista de Fortaleza, meu amigo. Vou ligar para o Eduardo, faz tempo que eu converso com o Eduardo, tô precisando esparecer, vou conversar com um amigo. Saio de lá, quando eu chego no estacionamento, eu pego o celular. Quando eu pego o celular, uma mensagem: Eduardo, tu tá por onde? Oxi. Era eu que ia mandar mensagem para ele. E eu mando mensagem: cara, eu tô bem pertinho de ti, bora almoçar junto. Aí ele: vem aqui pro colégio que a gente almoça junto. Beleza, saí de lá, fui pro colégio.
Cheguei ali, ele tinha na sala dele, né? Que era a sala antiga dele, que agora ele mudou de sala, né? Ele falou assim, entra aí, tranca a porta. Eu disse, oxi, a gente não ia almoçar? E ele, cara, eu tô precisando de ajuda, as metas do colégio e tal, número de alunos, tô precisando de um marketing e tal, e tal, e tal, e tal. E detalhe, era dentro do contexto de pandemia, né? De contexto de pandemia, a gente tava transição sim, ali. Sim, era tal. muito complicado. Talvez o meu medo de sair de onde eu estava era porque, cara, eu tô numa pandemia, e aí? Ainda tinha algumas... Sim, eu tinha muitas restrições ainda. Até meados de 22, né? Exatamente. Então, assim, eu saio lá e ele fala, não tô precisando de ti. Me manda uma proposta. Eu peguei assim, peraí. A proposta que eu tinha mandado pra eles, eu mandei. Pra ele, peraí que eu vou encaminhar aqui. Encaminhou pro tesoureiro. E no meio da... A gente passou, tipo, umas 3 horas conversando sobre. Parecia que eu tinha sido contratado já. Aí eu falei assim, amigo, eu preciso almoçar. Eu tô azul de fome. Já era tipo 1h30 da tarde. Não, beleza, finalizamos a conversa, oramos ali, peguei, fui comer alguma coisa, fui pra casa, eu chego em casa, ele tem a resposta. Tu começa amanhã? A proposta foi aceita. Eu disse, não, peraí. Não pedi nem pra achar o valor. Como assim? Não, cara, a proposta é essa, foi aceita, tá de boa. Aí eu disse assim, não começa amanhã, porque amanhã eu tenho que ir lá no Jornal O Povo dizer que eu não vou renovar o contrato com eles, cara. Peraí, não posso fechar uma porta. Então, no outro dia eu fui ao Jornal O Povo, agradeci pela oportunidade, falei que eu não iria continuar. E no outro dia eu começo no Colégio Adventista. Eu tô desde 2021 na Escola Adventista. E Deus fez maravilhas. Quando eu contextualizo isso aqui, porque quando Deus chama, ele paga a conta. Eu tinha feito um pacto com Deus que em 2022 minha filha iria para o Colégio Adventista. E ela incrível, foi. Né? Então, assim, e foi pela fé, realmente, porque a gente não tava com condições de colocar ela, até pelos gastos e tudo. E Deus é tão grande, pastor, que vamos ficar aqui, viu? Vamos dormir aqui hoje. Hoje é vigília. Prepara aí, produção. E Deus é tão grande, sabe, que tudo certo. Minha filha ia iniciar, eu ia pagar a mensalidade dela, tudo certinho. Faltando 3 dias para a aula começar, precisou de uma professora infantil. Uau! Uau! O Eduardo liga pra Dani algumas vezes, não consegue falar com a Dani, me liga. Onde é que tá a Dani? Eu disse, oxi! Se tu ligou pra ela não atender, tu acha que ela vai me atender? Cara, ela foi pro centro. Pô, disse pra ela vir aqui. E a Dani é contratada quarta-feira. Na segunda-feira iniciava as aulas. E lá na escola tem uma... Eu não vou saber o nome que chama, votação não. Tem para filho de funcionário, porque eu não sou funcionário, sou prestador de serviço. A Dani é funcionária. Isso. Funcionário não paga a escola do filho, né? Existe um conselho, um acordo, né, do sindicato, uma convenção nacional. A palavra uma convenção, é essa. né? E a gente nunca pagou a escola dela lá. E Deus, Alguém tá pagando a conta, alguém na verdade, tá pagando a conta. né? Não, mas eu falo assim... É uma dádiva, sim, não é um privilégio. Sim, eu falo assim que foi realmente... Quando eu digo que Deus paga a conta... Você não tinha me contado essa parte, e quando você citou o professor Eduardo, um abraço pro professor Eduardo, eu tenho que dizer como foi que eu conheci também o Eduardo. Foi uma coisa bem inusitada, muito mesmo, né? Eu trabalhava na época no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Sim. Quando o meu telefone toca à noite falando que um carro que estava vindo de Fortaleza sentido Maceió, sim, eu lembro, tinha sofrido um acidente, capotado num trecho entre Mossoró e a cidadezinha chamada Campo Grande, que fica nos entornos de Mossoró, 30 quilômetros de Mossoró, entre Upanema e tal, Campo Grande. E essas pessoas tinham se machucado no acidente e eles estavam sendo transferidos pela equipe de resgate para um hospital em Mossoró. E eu me desloquei lá, foi me procurado, eu me desloquei lá para dar assistência, ou pelo menos acompanhar as informações, me colocar à disposição. E eu conheci o Eduardo numa unidade hospitalar. Ele acamado, as duas secretárias e mais um outro rapaz estavam no mesmo, 4 pessoas, né? 4 pessoas. Eles estavam com a gente aqui no JC. Eles programação em Fortaleza e voltando para Alagoas. E teve esse acidente, as meninas ficaram mais machucadas. A Laurinha ficou bem, a coluna passou.
fratura na cervical, enfim, um milagre. Eles pararam em um hospital público, depois conseguimos a transferência, o pessoal conseguiu, a igreja, né, conseguiu ali o apoio todo, conseguiu a transferência para o hospital particular Wilson Rosado, e foi aí que eu conheci o Eduardo, né? E aí a gente tem essa amizade do hospital para a vida, né? Mas o professor Eduardo é historiador, ele é um cara da área de humanas também muito, muito solícito, né? E disposto em ajudar, né? O Eduardo, foi aniversário dele essa semana. Domingo foi aniversário dele. Isso mesmo. E o Eduardo é aquela pessoa que ele não sabe receber. Cara, tu fez uma coisa boa. Cara, para com isso. Mas ele tem um coração enorme, bicho. Ele demonstra um ter sentimentos, mas ele tem um coração enorme. Pastor, vamos voltar aqui pro nosso roteiro aqui. Nós fugimos demais da solução. Vamos embora. Tu tem que falar aqui no ponto que eu não tô usando. O papel da escola. Na formação, além do ensino, sabe? O ensino acadêmico a gente sabe que realmente as escolas precisam ofertar. Na sua visão, as escolas devem se preocupar apenas com o ensino formal ou também trazer esse conjunto, a formação moral e espiritual dos alunos? Então, essa pergunta ela me faz lembrar um autor, Gabriel Perecet. Ele diz o seguinte, que quanto mais de perto conhecemos as sombras da educação, maior é o nosso anseio por um feixe de luz. Caramba. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, colocar um grifo meu, né? Quanto mais nos aproximamos da sombra da educação, do ensino confessional, né? Mais ansiamos por um feixe de luz, né? Algo a mais. Então, podemos dizer que o ensino confessional, não religioso, sim, Sim. Bem black. Mas tal. É isso mesmo. Mas o ensino confessional, ele é resistência numa educação hoje que ela tem as CNPqs, tem a LDB, tem diretrizes, tem um monte de conteúdo, de grade, de etapas a se conquistar. Aí o ensino confessional, ele tem que cumprir todos esses requisitos e agrega a isso daí os valores para além, para a eternidade, para fora da sala de aula e tal. Para criar um ser humano de caráter. Isso, e é resistência. Acho que a palavra é essa. O ensino confessional, ele é resistência. Acho que no ano de 2000 e alguma... Eu não lembro ao certo, eu terminei não fazendo um recorte dessa data. A revista Veja era ainda na época de produção, de muita massa, de muita gente comprava o conteúdo e tal. Ela fez uma matéria falando sobre o ensino confessional e citou a educação adventista, resiliente há 120 anos num universo esmagador de uma educação econômica, de uma educação tradicional, contemporânea, eu acho que nem tradicional, é contemporânea mesmo, sim, que visa ali o lucro e que tem que preparar o aluno para passar no primeiro concurso público federal, seu 01 ali na turma de medicina e tal. Aí o ensino confessional, ele tem essas metas, sim, tem a sua própria metodologia de ensino, mas não abre mão dos valores para a vida. Então, esse papel da escola cristã, eu volto a falar do professor, do meu orientador, porque o papel da escola cristã vai trabalhar a formação espiritual,
vai trabalhar a missão cristã do ser humano, de humanizar e tal. Repito, o próprio ensino contemporâneo hoje, ele pega alguns desses viés, né, para aplicar também na sua metodologia Sim. de ensino, Sim. de conquistar clientes, no caso, pais mais tradicionais e tal, às vezes está numa cidade que não tem um ensino confessional, Sim. aí termina indo para um mercado de uma escola contemporânea, atual e tal. Então, a educação, o papel da educação cristã, que forma para a vida, para além da sala de aula, é indispensável. Sim. Então, eu acredito que essa formação, ela tem a parte acadêmica, né, que a gente vai lá aprender quanto é 2 mais 2, aprender conceitos. Que é fundamental. Tá? Mas quando você entrevista um aluno da rede de ensino cristã confessional e você perguntar para ele o que é que marcou a jornada dele lá, até mesmo para mim, eu sou filho do ensino confessional, tive o privilégio de estudar na minha primeira infância ensino confessional, estudei em internato no velho ENA em Belém de Maria. Eu conheci o ENA. Que aí o enchente mudou, hoje tem o IAPE, que é dentro de uma área nobre, a Rota do Frio lá em Pernambuco, em Gravatá, Bezerros ali, Sairé. O IAPE eu ainda não conheço, o ENA eu conheci. O velho ENA, eu estudei ali, então eu sou filho do ensino confessional. E os valores que me tem o ensino confessional, cara, não posso te garantir que não é que me faz as lembranças, aquelas lembranças das antigas, como a gente fala, aquela lembrança do mofo. Não é o conteúdo acadêmico, Sim. mas são as amizades, o abraço, a parceria, que você 10, 20 anos depois você lembra daquilo, não sabe? Então... O tio da minha esposa, o tio da Dani, o tio Martins. Tio Martins, um abraço, viu? Ele, até hoje, ele tem um encontro dos ex-alunos do ENA. Sim, até de hoje. Anos, assim, tipo 40 anos atrás. E são laços que realmente vão pra vida, assim, se alastram pra vida, né? É tudo gente já de boa idade ali, Sim. 40 anos, 50 anos, da produção. Da produção. Mas e assim, e essa palavra que o senhor usou, eu acho que ela resume realmente, que é resistência. Dentre tantas ideologias que o mundo nos apresenta... O ensino confessional é resistência. A gente somos resistência. Você pode até olhar para a câmera e dizer assim, eu não tenho dúvida, o ensino confessional, ele é resistência nesse mar contemporâneo, que envolve marketing, envolve conteúdo, produto, linha de editorial e etc. Falando nisso, vamos aqui para essa pergunta agora, que essa pergunta é muito boa. E aí a gente vai para a pergunta 4 aqui. O impacto da tecnologia. E aí eu acho que assim que hoje a gente... Deixa eu vir pra cá, né? Eu tô falando longeão, né? Desculpa, produção. Quando tu for editar, tu tá se quebrando a desculpa. O impacto da tecnologia e das redes sociais na educação. Como é que hoje... Eu falo aqui, eu pergunto aqui das escolas cristãs, do ensino confessional, como elas podem usar as redes sociais, o digital, para fortalecer sua missão e alcançar mais famílias. Essa é uma temática, acho que muito atual. Muito. Eu produzi recentemente um artigo falando sobre essa geração beta, né? Que acho que agora foi feita uma pesquisa de campo falando que a partir de janeiro de 2025, oficialmente, todos que nascem de 25 até 35 farão parte da geração beta, a geração hiperconectada. Não é mais G, Y, Z, H, é o alfabeto todinho agora e voltou de novo. Mileritas. Milênios. Voltou novamente agora para o alfabeto, tá no B, né? B de beta, né? E essa geração hiperconectada, Sim. que não vai abrir mão da IA, das tecnologias e etc. Só que veja que foi para um avanço tão assustador que já se tem hoje leis em países, né, de primeiro mundo, até mesmo no Brasil já estão... Eu diria países sérios. Enfim, na Europa, alguns países na Ásia Sim. e na América Latina já está havendo agora um regresso, Sim. podemos assim, se fosse na nossa época, na época da produção,
A gente ia dizer assim, tinha que rebobinar a fita, voltar ali nas antigas, caneta, assim, ó. no lápis, né, e tal. Fazer o quê agora? Dar aquela recuada, dizer assim, não, a gente liberou tanto a tecnologia que agora está fazendo mal, né? Que é o uso das telas, Sim, né? sim. O esgotamento, aí vem a geração vítima do Uma geração do ansiosa, burnout. não consegue estar desconectado. Isso. Aí os gráficos de estresse, ansiedade, doenças psicossomáticas, né? Então, o papel, a gente não abre mão, acho que mesmo sendo um ensino religioso, ensino confessional, ensino tradicional, um ensino das antigas, a gente não pode também ser, vamos numa linguagem talvez meio jovem, né? A gente não pode ser careta com aquela ideia de que... Ixi, a gente chamando careta tão ultrapassado. A gente não pode ser cafona, careta, de dizer que, não, o ensino de sucesso cristão, ele não usa a tecnologia. Acho que não. Isso aí também é forçar um pouco a ideia, entendeu? Eu também concordo plenamente. Nós defendemos, sim, o uso moderado e o papel digital da educação cristã, eu entendo, não sabe, Façanha, que pode ser pelo menos três propostas aí. Nós temos um produto que é falar para além da sala de aula, das quatro paredes. Para além dos muros da escola. Para além do muro da escola, que é para a vida. Então, eu tenho o conteúdo e agora como é que eu posso apresentar isso? Você pode fazer uma comunicação autêntica. Sim. Né? Você pode usar a mídia social para falar dos valores da família, dos valores sociais, do respeito, da amizade, do amor, da esperança, da positividade, né? Então, acho que a gente pode usar, uma das possibilidades de usar a educação cristã e inserir ela no meio da tecnologia, da mídia, seria essa. Outra proposta seria ampliar esse alcance. Aí é uma área mais tua, né? Não de tráfego pago, mas seria trabalhar um marketing não para encharcar, né, a mente das pessoas, se tornar um marketing abusivo ou invasivo, mas eu acho que o ser humano, ele esquece muito das coisas. Então a gente tem que usar a psicologia reversa do morde e assopra, né? A gente fala de uma coisa aqui, aí tem que voltar de novo só, mas não pode esquecer ali os valores para a vida. A gente está usando aqui uma mesa digital, mas não pode esquecer os valores da vida. A gente está falando aqui de robótica, mas não pode esquecer do face-to-face, né? O cara a cara, o toque da pele. E é o que sempre vai vencer. Assim, a gente fala... Isso já é uma frase antiga que a gente fala que a tecnologia veio para juntar os que estão longe e aproximar juntar os que estão longe e afastar os que estão perto. A gente não pode ir por esse ponto. Eu acho que a tecnologia, ela sim, e aí o senhor também usa uma palavra que é moderação. É saber moderar tudo. E isso, Façanha, talvez esse seja o grande desafio. Sim. Porque é difícil. Porque a gente vive uma geração de terceirizar. A gente terceiriza hoje a ilha, né? Ela a área de trabalho aqui, você atende 1, 2, 3 empresas simultaneamente. Sim. Não tem aquela coisa exclusiva, né? Você está fazendo N coisas no mesmo Exclusividade espaço. É caro. Exclusividade é caro, né? Você termina tendo que juntar várias marcas, patrocinadores e tal. Sim. Então, você, nesse ambiente também, você pode correr o risco, né? de ir muito, oferecer todo o atrativo, negociar o negociável e perder o teu conteúdo principal, não é? Que é apresentar uma educação séria, plenamente, que preza, sim, e de fato os valores cristãos, os valores da família, os valores sociais, aquilo que é abstrato, que a gente não
pega, mas a gente sente como o olhar, né? Você vê a tecnologia, pegando esse gancho de você estar presente ao mesmo tempo ausente, né? De corpo presente e de alma ausente. Exatamente. Você não tem mais o hábito de olhar para as pessoas no olho, né? Isso que a gente está fazendo aqui é muito raro. Isso Você fala assim, poxa, dentro de casa, né? Fulano, não sei o que, não sei o que. É uma geração de cabeça baixada, e você tá ali feito uma topeira, né? No teleco-teco ali, respondendo. Então, acho que é muito interessante essa tua pergunta. Acho que ela é muito atual. E esse conteúdo cristão relevante na rede social não é você também surfar só nas ondas do momento, né? Sim. Pegou fogo em tal lugar do mundo. Aí você entra ali, aí diz, olha, agora o Neymar chegou. Aí existe uma promessa. Eu acho que não é surfar na onda das informações do dia a dia, né? Acho que nós temos um miolo que perpassa toda a história da humanidade. Se você vai lá para os primórdios, os que vieram antes da gente, já existiam ali professores, pedagogos, pais, avós, padrinhos, pessoas que já prezavam por isso daí. A gente não pode também agora querer ostentar que criou a roda, né? Eu sou novo Henry Ford, né? Eu criei a roda aqui e tal. Não. O ser humano, ele cria a partir de alguma coisa, né? Sim. A gente ele não cria do nada. Você vai pegar uma ideia lá atrás que em algum momento foi esquecido na jornada. Sim. Aí 30, 40 anos depois, aí surge o Façanha. É o novo de novo. Surge o Moisés, cara, vamos repaginar isso daqui. Então, acho que esse conteúdo relevante é um conteúdo inteligente, uma sacada de você falar para a produção sobre Cristo sem precisar de um crucifixo ou de aquele jargão, ou de palavras assim muito, talvez, de crente, né? Você pode falar... Tão taxativos. Isso, você pode falar sabendo transitar nessa área social, cultural. Com certeza. Então, acho que seria isso. Acho que se você usa uma mídia, o papel da educação cristã dentro dessa mídia da tecnologia também é indispensável. Não se faz sociedade sem educação. Né? Monteiro Lobato, né, diz que o país, né, Monteiro Lobato, mineiro, dizia que um país não se faz com homens, né, mas com homens e com livros. Então, acho que uma educação de sucesso, uma tecnologia de sucesso não se faz apenas com tráfego pago de conteúdo proibido. Também tem ali um espaço, sim, para as etnias, para a cultura e para a religião e para o ensino para além da vida. Eu sou um apoiador do tráfico orgânico, né? O tráfico orgânico é nada mais nada menos do que mostrar a realidade. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta que nem está no roteiro, mas é muito interessante. Da minha avó para minha mãe, mudou uma coisa na educação. Tiraram a palmatória. A minha avó... o caroço de milho. Não, e a palmatória. Minha avó tinha palmatória. A minha avó era melhor... A produção da minha avó era o melhor aluno da sala e meu tio-avô era o pior aluno. Só que o melhor aluno batia no pior aluno. Aí o que acontecia? Minha avó tinha pena, não batia e apanhava junto do professor, dos dois apanhavam. Só que o quadro negro existia, o quadro negro estava lá. Minha mãe vem para estudar e o quadro negro estuda e continua lá. Tira uma palmatória, tira o castigo ali no canto da sala e o quadro negro continua. Eu venho e o quadro negro tá lá. E aí eu fui um aluno muito problemático, pastor. Não me orgulho disso, tá? Meus professores, meus diretores, não me orgulho disso. E deixa isso aqui bem registrado. Eu fui um péssimo aluno. Péssimo aluno. Mas só que eu me transformava quando tinha uma feira cultural, quando tinha alguma coisa que puxava de minha criatividade, eu era o melhor aluno daquela escola. Sim. Porque aquilo me encantava. Aquilo despertava em mim buscar conhecimento. Eu me lembro que teve uma professora que foi muito chateada comigo, professora Dominique, a senhora, não sei se é onde a senhora está, desculpa, mas ela ficou muito chateada comigo porque minha mãe me criou fazendo bolo, pastor. E eu tenho muito orgulho disso. Eu sou filho de boleira. Ela odeia que eu diga que eu sou filho de boleira. Mas ela com muito orgulho, ela me criou e ela fez um cidadão de bem. Só que a gente passou muito perrengue nessa vida. Nessa jornada a gente passou muito perrengue. Eu vim estudar em colégio público
Depois no ensino médio já era algo que minha mãe não conseguia bancar. Mas acho que quinta, sexta série, teve uma aula de campo. E minha mãe não conseguiu que eu fosse para essa aula de campo. Foi em Redenção. Ela não conseguiu pagar o passeio para eu ir. Tá tudo bem. Só que a escola teve a brilhante ideia de fazer a nota daquilo ali com perguntas sobre o passeio. Um tipo velado de exclusão. Exatamente. E só que minha mãe foi questionar na escola, o que foi que eles fizeram? Eles deram uma... sei lá o que chama, um questionário, coisa pra gente estudar, uma apostila pra gente estudar sobre isso. Eu fiz questão de decorar a apostila de ponto, eu sabia onde estava a vírgula. A gente foi tipo um passe e repassa. Pra fazer ali a e cariação eu fui até o fim. Eu ganhei aquilo ali com muito orgulho. E a professora Dominique tem raiva de mim porque eu falei assim, se passar essa pergunta pra mim, eu digo até... Porque a pergunta era onde ficava localizada a prefeitura de Redenção. E o cara não sabia. Eu falei, se passar pra mim, eu digo até o telefone da prefeitura. Ela falou assim, mas se você errar um número do telefone, você pede. Eu passar a pergunta. Ela mandou passar. Eu disse o telefone da prefeitura. E a minha filha, e agora passando de mim pra minha filha, o quadro preto continua. Não, hoje é branco, né? Hoje é um quadro que não tem mais giz. A gente não pede mais pra bater o apagador. A geração pó de giz não existe mais. A geração pó de giz não existe mais. Isso. E, pastor, vendo isso que eu falei, claro que a educação evoluiu. Claro, é óbvio que a educação evoluiu. Mas eu ainda acho um retrocesso muito grande. Tem filas de cadeira... Porque o primeiro, ele nunca vai ter o mesmo acompanhamento do último da fileira ali. Como é que poderia alguma coisa para não sei se inovar, se mudar, mas para alcançar todos da mesma maneira? Então, essa pergunta... É complicado, né? Essa pergunta, ela vai para dois extremos, na minha perspectiva. Sim. O primeiro extremo volta-se para a terceirização. Sim. Porque hoje em dia o pai e a mãe precisando trabalhar, não vai ter o tempo necessário para educar o filho. Eu estou falando aqui num recorte do primeiro ensino. Sim. E aí as instituições de educação vão ficar abarrotadas. Então vai ter ali muita gente para pouco espaço, porque a educação... no papel ela é prioridade, né? Podem ser os pilares de um governo de sucesso. Um destes é educação. Só que na prática um povo alfabetizado, é deficitário. Né? E aí vem o Vida Maria, que você falou, que passa do pai para o filho, com muito esforço, um filho consegue formar, estuda, ele lá vai. E a gente tem esse extremo dos espaços pequenos, sim, compactos, para um volume muito grande de alunos. Sim. Não é? E aí vai para um outro extremo, que é o extremo do mercantilismo, que é a parte da economia. Sim. Esses dias eu conversando com um amigo, é um grande amigo, Mário, da empresa Salutares. Um abraço, Mário. Mário, aqui do estado vizinho, Rio Grande do Norte, produtor de melão, exporta melão para o mundo aí. E conversando de uma maneira informal, um podcast em make-off com esse empresário, Mário, ele disse para mim assim, não existe, o conceito dele, né? Não existe, eu vou dizer algo para o senhor, não existe socialismo nem comunismo que governa o mundo. O que governa o mundo é o capitalismo, a ganância, né, das pessoas. Então hoje o capitalismo podemos dizer assim, é uma brecha danosa para qualquer segmento de ensino. Sim. Quer seja ele tradicional, contemporâneo, confessional ou não. Porque o professor diz assim, olha, o aluno não pode mais reprovar. Existe uma professora, pedagoga, escritora brasileira, gaúcha, Jussara Hoffmann. Ela diz que quando o aluno reprova, o professor reprova junto com ele. Porque o fracasso do aluno é o fracasso do professor. E é muito bonito isso daí, faz sentido. Só que agora o professor, ele
Não, nós estamos aqui, a gente não pode mais reprovar o aluno. Porque eu reprovando o aluno, eu estou sendo reprovado. Então é uma linha muito tênue. Quase que imperceptível essa linha, não sabe? Então, são dois extremos. Por isso que eu não estou dando o conceito, eu não estou dando um resultado. Que tem possibilidades, são duas linhas de pesquisa, pelo menos. O capitalismo, né, que aí por querer mais, bota mais gente junto ali, e aí não dá uma educação de qualidade. Porque o professor na sala de aula, ele não é pago para cuidar do bico do aluno. Certa feita, uma professora chegou para mim e disse assim: pai, a sua filha fez um bico para mim quando eu reclamei com ela. Aí eu disse: professora, do bico da minha filha eu vou cuidar. A senhora aqui é contratada para contribuir com a educação que a gente usa, né? A educação, o conhecimento empírico, acadêmico, de sala de aula. Sim. Mas os valores de respeito, de amor, de família, não tem como terceirizar. São os pais responsáveis, os genitores. Sim. Né? Ou aqueles que assumem a responsabilidade paterna e materna, porque às vezes por morte, separação, outras coisas mais, pode mudar esse personagem, não sabe? Sim. É fácil, mas eu penso que é isso. Aí fica deficitário. Uma sala com 40 alunos. O professor começa a falar com o primeiro, até chegar no 40º, já deu a hora de ir embora para casa. Já tocou o intervalo e ele trocou de professor ali, alguma coisa. Sim, então, hoje, na minha realidade como pastor, eu tento cuidar de 9 igrejas. Sim. Fazendo um recorte muito generoso, eu tenho 400 membros ativos na minha igreja. Eu vou precisar de um ano inteiro, um ano e mais uns 2 meses para visitar uma vez por ano e de maneira assim ininterrupta, de domingo a domingo. E eu não faço só isso. Sim, sim. Eu tenho outras demandas. Então, ou seja, personalizar, acho que desse tráfego pago, nessa questão de marketing, né, de você personalizar ali, entregar o produto em mãos. Sim. Né? Eu acho que a educação, vou usar uma linguagem, não está no roteiro aqui, mas a gente não consegue ter uma educação Amazon, que você faz a compra, ele entrega ali personalizado no teu nome, na tua casa. Tem coisas que na vida elas vão ter que acontecer por atacado. Sim. E tem coisas na vida que vão acontecer a varejo, né, ali individual. Personalizado. Personalizado. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: você tem um livro, esse livro vai te dar o conceito, mas se você quiser sobressair, você tem que ir a mais do que o livro. Você tem que andar um pouquinho mais, andar 1 milha, 2, 3 milhas. Então, eu não sei se eu te respondi, mas acho que é mais retórica para a gente a gente pensar. Ficar assim imaginando. Então, você tem lugares compactos, muita gente, a procura e pouca oferta, vai inflar o ambiente, e tem aquela questão do capitalismo. Você tem um lugar já pequeno, já tem um limite de aluno, aí apareceu mais 3 clientes querendo colocar ali mais 3 alunos. Entra, cabe. E aí vai sufocando ali o docente na grande missão, árdua missão, né, de compartilhar esses heróis chamados professores. Eu tiro o chapéu. Eu não sei se o senhor já estava aqui quando o nosso grande governador era governador aqui, Cid Gomes. Não, eu acho que não. Eu chego no Ceará em 2020, final de 2020. Não. Início de 21, né? Tem uma frase célebre do Cid Gomes que ele falou que ele foi completamente distorcido pela mídia, que ele falou que os professores... era uma greve de professor, não é de produção? Era uma greve dos professores, e ele foi lá e, como estadista, ele falou: os professores estão na sala de aula por amor, não por dinheiro. E eu digo que é distorcida porque eu tenho uma professora em casa, minha esposa é professora, e eu acredito muito que ela está na sala dela pelo amor, não pelo dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, ela estaria em outro canto. Eu acredito que tem outros meios, se ela conseguir dinheiro, que talvez ela não quebre tanta cabeça como numa sala de aula na educação infantil. E eu digo que realmente o professor, ele é professor por amor.
o ministério professor, né, é algo assim muito incrível, porque ele contribui, por mais que eu fale que o professor não é responsável pelo bico do aluno, mas Sim. ele contribui diretamente para a formação cidadã. Sim. É tanto que a minha tese, minha dissertação de mestrado é isso, né, a importância do ensino confessional na formação cidadã, né, para além. Então, é indispensável esse trabalho. Sim. Não é? Me acosta aqui a fala de um pedagogo muito renomado, contemporâneo. Para alguns ele é odiado, mas eu vejo que a gente pode comer o peixe e jogar a espinha fora. Paulo Freire, ele afirma que ninguém... É o meio, viu? A gente pode comer o peixe e jogar a espinha fora. Jogar a espinha fora. Você come o peixe e joga a espinha fora. Então, Paulo Freire, ele afirma que ninguém nasce sem saber. Sim. Então, esse lapidar dessa formação perpassa pela família, que é a mola mestra da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E hoje, o reflexo dessa loucura, dessa torre de Babel, dessa loucura mundial, muito se passa por famílias... Esse caos que a gente vive. Esse caos por famílias arruinadas. E uma narrativa de que família não dá certo, família só presta na foto, no porta-retrato e tal. Então tem muito isso, né? A gente estava falando sobre isso aqui antes de o senhor chegar, a gente estava falando sobre isso aqui. Pois é, ué. Então isso daí vai interferindo. Então, já que ninguém nasce sem saber, né, Paulo Freire ele também usa uma palavra que não foi publicada, que é palavração. Então, aí você tem que agir. Como é que age? Aí vem a parceria, né? Tanto que o ensino confessional e também o contemporâneo fala muito nisso, né? A participação dos pais na escola, com os alunos e tal. Então, tem a contribuição dos pais, tem a parcela do docente e do professor, para que isso possa ter uma continuidade, não sabe? Perfeitamente. Então, isso é muito, muito legal, essa abordagem tua aí, acho que é... A gente estava conversando aqui sobre, não vou citar nomes aqui, mas a gente estava conversando sobre isso, né? Para casar, você tem que marcar, agendar um dia, daqui a 2, 3 meses. Estou falando de cartório, estou falando nem na igreja, não, estou falando de cartório. É um processo para você chegar lá. E uma pessoa próxima da gente... O juiz não casa todo dia, ele tem dia agendado. Exatamente. E que a pessoa descobriu uma traição há pouco tempo e já está divorciada. Assim. Então é exatamente o caos que a gente vive hoje, é isso, é famílias sendo dilaceradas pela grande mídia, pela essa explosão de conteúdo, sabe? Pastor, pra gente finalizar, vamos para a última pergunta aqui. Vamos embora. Quem sabe faz ao vivo. Se eu não souber responder, a gente passa. Pega a produção se garante. O futuro e talvez o presente do ensino e o papel das instituições confessionais cristãs com as mudanças desse cenário educacional, desse caos que a gente vive hoje, que hoje é implementado nas escolas, né? Como é que você enxerga isso? Eu fiz uma palestra para uns adolescentes. Eu achei que ele ia falar pelos pensamentos oremos. Eu fiz uma palestra para os adolescentes um tempo atrás, aí, um grupo de adolescentes, e daí a gente fez uma dinâmica para tentar extrair deles algumas respostas. E até essa dinâmica é bem provocativa, porque eu tenho um orientador, Dr. Elivelto, fez o doutorado pela USP recentemente, mora em São Paulo. Doutor Elivelto, um abraço, viu? Foi um dos meus orientadores também no mestrado. E ele diz assim: pastor, atualmente o aluno, se você fizer uma pergunta e ele descobrir que ele está pensando para responder, ele levanta a mão, pede para tomar água, sai, que ele não quer contribuir com nada. Diz que aluno em sala de aula só levanta a mão para tomar água ou para ir no banheiro, né? E eu fiz essa pergunta para uns adolescentes, né, o que você quer ser quando crescer? E o jovem disse assim para mim, um dos, né, falou assim, eu quero ser jogador. E eu disse, poxa, que legal, jogar na seleção brasileira, quer ser um Neymar, né, aproveitando aí a onda, né, a volta do Neymar, do menino Ney aí para o Santos, o clube formador dele. E daí ele disse assim, não, eu não quero ser igual o Neymar. Aí eu falei, tá, então você quer ser igual quem? Eu quero ser igual o Nobru.
Nobru, aí eu corri no celular aqui, Nobru. Quem é Nobru? Jogador de Free Fire. Um jogador, um molecão aí que ganha muita grana. Não sei como é que tá atualmente, mas na hora eu fui olhar, o cara tinha 1 milhão de seguidores, aí eu fiquei 1 milhão e 1, né? Eu fui lá e já me inscrevi para tentar ver qual era do cara. Então, veja, lá a turma, na nossa velha guarda aí, queria ser jogador de futebol, né? Hoje o moleque quer ser jogador de Free Fire. Então, o futuro da educação cristã, se formos olhar numa perspectiva negativa, é assustador. Sim. Vai acabar e tal. Mas aí a gente volta para o início do bate-papo. É resistência. Então, o futuro da educação cristã é resistência. Continua sendo resistência. É perseverar. Essa continuidade. Então, eu tenho muito otimismo ainda para as próximas 2 décadas, ou num recorte talvez menor, nos próximos 10 anos, nós tenhamos um apoio maior para o ensino cristão. Sim. Em nosso território, em nosso país, porque nesse balanço, não do meio de campo de um time de futebol, mas nesse balanço da sociedade, nesse movimento sazonal, né, que tem uma turma que tem um período que vai todo mundo para a cidade, depois vai todo mundo para o sítio, todo mundo vai para a região praiana, todo mundo vai para a região do interior, vai interiorando e tal. Então, chega um momento que uma geração se levanta, não no conceito, na perspectiva filosófica, sociológica, mas se levanta e diz assim, não, vamos tentar retroceder aqui um pouquinho, a gente liberou demais, então... Chegou a hora de puxar as rédeas. Vamos puxar a rédea, vamos tentar aqui dar um ajuste, porque a própria geração, ela sente que tem alguma coisa fora do prumo, do eixo, né? Hoje, o que tem de conteúdo, né, de informação produzido diariamente nas timelines, nos tabloides da vida, você não consegue armazenar tudo, né? Tanto que há uma discussão de que não se sabe qual vai ser o nível de HD de 1 tetrabilhões de bytes para conseguir armazenar tanta informação. Então, o futuro da educação cristã, eu penso que é um futuro de resistência, com muita inovação, personalização do produto, mas cada vez mais personalizando o produto. Essas parcerias com profissionais como Chamo Façanha, produtores, pessoas que trabalham já no nicho de mercado, promovendo roupa imobiliária, e agora vai se cuidar dessa personalização da educação. Acho que é isso. Acho que é um posicionamento estratégico, né? Eu vejo a educação cristã para os próximos anos reposicionada de maneira estratégica, né? E continuando ali defendendo o produto, que é uma formação integral. Corpo, mente, espírito, ou mente, o espírito, a parte física, mental e motivacional, espiritual. A gente, para finalizar aqui, a gente fez um vídeo na escola agora em dezembro, que era o vice-diretor, ele saía do colégio falando assim, ó, sobrou para mim essa missão. E ele sai correndo nas ruas de Fortaleza e ele passa na frente de outros colégios. Não vou citar o nome dos colégios aqui por conta de processo. Mas ele passa na frente de outros colégios e ele volta pro colégio adventista e ele fala, corri, perguntei, procurei, mas ensino confessional com valores só aqui. E querendo ou não, o colégio adventista, a gente falou bastante aqui da rede do colégio adventista de Fortaleza. Ele é um nicho, ele é nichado. Não é para todo mundo. E a gente volta aqui no gênio do brasileiro, que faleceu há pouco tempo, o Silvio Santos, que ele, no dia que ele entendeu que a Globo não era concorrente dele, ele parou de bater na parede. Porque ele dizia que eu preciso passar a Globo, eu preciso passar a Globo. Até passou algumas vezes, mas era um esforço muito grande para pouco estar na frente. E ele entendeu que o SBT era outra pegada. E aí nasce SBT, a TV Feliz, que é exatamente onde ele continua, ele começa a crescer, né? Ele continua crescendo.
Cara, isso que você falou, me permita, eu tenho que citar um grande amigo, Dr. Alberto, proprietário das óticas Visani na Paraíba. Alberto, um beijo para você. Um cristão, um cara maravilhoso. Alberto, chama o Façanha, fazer uma parceria aí com ele, porque o cara é bom, viu? Chama! Ele, certa feita, eu disse para ele, Alberto, vamos montar uma ótica. Eu morava no interior do Rio Grande do Norte, montar uma ótica. Você põe minha esposa, Gilmara não trabalhava na época, para ela ser a tua gerente, pra gente quebrar a concorrência. Eu falei isso achando que eu tava arrasando. Mas ele veio de lá e me deu assim uma voadora, estilo Júnior Baiano. Caraca, mas eu tô falando de maneira clássica. De maneira clássica, né? Ele me deu uma resposta muito educada e disse assim: mas eu não abro empresa para quebrar a concorrência. É o que você acabou de falar, Silvio Santos. Todos nós temos um lugar ao sol. Exatamente. Cada um com seu nicho e defender o seu conteúdo sem abrir mão desses princípios e valores. Eu acho que isso aí é espetacular. Eu tinha que fazer esse registro. Está fora do script aqui. Não, relaxa. Não estou fazendo marketing, não estou pedindo. Se ele quiser patrocinar, beleza. Mas eu citei ele porque ele me ensinou. Sim. Eu aprendi isso já depois de 30 anos de idade. A minha linguagem era uma linguagem ultrapassada de abrir alguma coisa para quebrar a concorrência. Não, cara, todo mundo tem o seu lugar. Espaço. A gente vai na Pedro Pereira, Pedro I, no centro de Fortaleza, são 10 óticas uma lá da outra, todas têm um espaço. Então a gente tem que parar com essa ideia de querer assim, roubar o espaço alheio, porque nós temos a nossa digital, sem dúvida. Aquela coisa nossa que já carregamos no nosso DNA. Então a educação é assim. Apesar de saber que a educação ela tem suas falhas, a educação como um todo, onde tem ser humano tem corrupção, tem corruptores, tem corrupção, infelizmente. Não é? Mas como eu falei no início, o ser humano ele tem esse poder de ressignificar, de se reinventar. E como a gente trabalha na área de humanas, nesse olho a olho aqui, isso que você faz mesmo na comunicação, isso é humanas também. E a gente, isso nos dá um combustível para a gente continuar, insistir mais um pouco a primeira, segunda, terceira milha, sabe? Então, acho que é nessa pegada aí. Meu amigo... Cara, que papo a gente passou. Eu não sei nem quantos minutos. Eu não quero nem saber aí desse eu não entendo aquele relógio ali, não. Eu nunca entendo. Ainda bem, né? Eu acho que só foi 20 minutos ali, não? Não. Mas, assim, eu já falei isso aqui outras vezes. Às vezes a gente traz pessoas aqui que talvez eu nem consiga dialogar, que tá tão mais profundo do que o meu nicho, sabe? Mas é muito isso, é muito gostoso de ouvir, pastor. Pessoas que sabem do que estão falando. Essa é a verdade. Que sabem do que está falando. A educação, ela como um todo, ela precisa evoluir muito. A gente sabe disso. Eu tive um professor, um mestre que eu digo na minha vida, que foi o professor Landim. Ele era oficial de... Ele era juiz. E ele dava aula porque ele dizia que a vocação dele era para ser professor. Ele me dava aula de filosofia. E o Landim, ele tinha um óculosão fundão de garrafa, assim, ó. E se ele tirasse o óculos, ele não enxergava aqui, ó. Ele chegava na sala e dizia assim, ó. No começo da aula ele falava: se vocês sabem que é minha aula, vocês tirem as cadeiras do jeito que elas são e façam um círculo. Que eu não dou aula pra ninguém sem um círculo. Roda de conversa. Porque eu acredito que quando a gente tem uma pessoa no meio do círculo, a locução ela vai pra todos igual. E eu acredito muito nisso, que a educação ela ainda vai evoluir muito. A gente tem muito como evoluir. Até porque ela é ela é cíclica, ela não é estática, ela não é parada. Exatamente, mas mesmo ela sendo cíclica, ela precisa ser atualizada. Sim. E quando eu falo ser atualizada, é como eu falei, da minha mãe me tiraram a palmatória. Da minha mãe, pra mim, eu peguei ali o comecinho da mudança do pó de giz. Eu acredito nisso. Eu penso que ela tem que ser sempre atualizada. Sim. Reposicionada. Mas eu sou avesso à possibilidade do mercantilizar. Sim. Que isso daí acho que é um grande gargalo, né? Não só na educação. Todas as áreas, enfim. Não só na educação, né?
É reflexivo também, Sim, né? sim, O que a gente pode fazer. É um tema de uma outra... Com de toda outro certeza. podcast. Gente, você chegou até aqui, não curtiu ainda, não seguiu, não tá seguindo. Gente, não tá inscrito aqui no canal. Vocês estão de palhaçada com a minha cara, né, produção? Porque a produção já colocou um monte de vezes aí, ó. Se inscreva. Eu sei que ele faz isso. Eu nem peço, ele faz porque ele acha legal. Mas, pastor, obrigado por esse papo de coração. Muito bom, realmente, de fato. Olhe para sua câmera aí, das suas considerações finais aí. Então, eu quero agradecer pelo convite. Muito, muito, muito satisfatório estar aqui. E para nós educadores, quer seja na sala de aula diretamente ou indiretamente, não existe, na minha percepção, não existe vida sem educador e sem educação. E eu costumo dizer uma frase de minha autoria, frase de cunho próprio, né? Costumo dizer o seguinte, que nós somos apenas um anzol no oceano do saber. Precisamos continuar nessa busca de maneira constantemente, reposicionando sempre, e que Deus abençoe todos nós. Valeu, pastor. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter estado nessa tarde aqui conosco. Produção, tamo junto, viu? Eu nem sei se eu posso fazer esses sinais mais, que tá tão difícil, né? Tamo junto, produção. Obrigadão, Isaac. Gente, já se inscreve no canal, papo só lá em cima, viu? Então se inscreve aí, semana que vem estamos voltando agora de fato, viu, produção? Toda quinta-feira teremos podcast no ar. Então já se inscreve aqui, a gente vai continuar o papo aqui. Valeu!